Muito bem, nós estamos aqui para mais um programa nesse canal do YouTube, onde estamos gravando para você um comentário bíblico no livro de Josué, capítulo por capítulo, verso por verso, os 24 capítulos do livro de Josué, os 658 versos. E nós estamos no capítulo 21, capítulo 20, terminou de distribuir toda a terra às demais tribos, né? Então está aqui a possessão de toda a terra, das demais tribos. Eu sempre aconselho que ao ler o livro de Josué, ao estudar o livro de Josué, você tem um mapa para você olhar essa divisão, como é que foi dada, para você entender as cidades, entender de forma melhor as escrituras. Também gostaria de compartilhar com você, por exemplo, tem vários mapas que você pode olhar. Por exemplo, esse mapa aqui, ó. Esse mapa não tem as cidades, mas te dá uma divisão geral das tribos, né? Judá, Simeão, Benjamim, Efraim, Dan, Manassés, não é? Zebulon, Naphtali, Aser, todas as tribos aí, não é? Que estão em Isacar, depois a meia tribo de Manassés, Gade e Rubem. Então aí você tem uma visão de todas as tribos. Nessas tribos haviam cidades em cada tribo. E agora nós vamos ver as cidades de cada tribo. Nós também falamos no capítulo 20 das tribos que tinha a cidade de refúgio. A tribo de Rubem destinou a cidade de Bezer, a tribo de Gade, a cidade de Ramote, a meia tribo de Manassés, Golã. Aqui na tribo de Naphtali nós vamos ter Cádiz, na tribo de Efraim, Siquém, e na tribo de Judá, Hebron. Hebron, Siquém, Cádiz, Golã, Remote e Bezer são essas as 6 cidades de refúgio. Nas 6 cidades de refúgio, todas as 6 será dada aos levitas, além de mais 42 cidades, um total de 48 cidades que os levitas vão herdar na terra de Israel. Essas cidades aparecem em Josué, capítulo 21, do verso 9 ao 42, e em 1 Crônicas, capítulo 6, verso 54 a 81. Há algumas cidades em Crônicas que estão omitidas, as outras são iguais, não é? Então você pode fazer uma comparação tanto da descrição de Josué como em Crônicas. Aqui eu tenho uma tabela onde mostra as cidades descritas no livro de Josué e as cidades em Crônicas, que ajuda a entender tudo que é bom para nós, estudar a Bíblia, meditar, criar tabelas, não é? Mapas. Tudo isso nos ajuda a entender melhor as Escrituras. Então eu não estou só aqui falando, comentando, mas até dando alguns materiais para você, sugerindo algumas Bíblias para que você leia, estude e aprenda mais das Escrituras. Vamos então começar Josué capítulo 21. Então os cabeças dos pais dos levitas se achegaram a Eleazar, o sacerdote, e a Josué, filho de Num, e aos cabeças dos pais da tribo dos filhos de Israel, e falaram-lhes em Siló. Por que em Siló? Porque em Siló estava ali, né, o tabernáculo do Senhor. O tabernáculo do Senhor foi armado na cidade de Siló. Tá vendo? Lá estava o tabernáculo do Senhor, lá estava o sacerdote Eleazar, e Josué não estava muito distante dali, né? Chegaram então ao sacerdote Josué, filho de Nun, cabeça pai das tribos de Israel, e falaram-lhe em Siló, na terra de Canaã, dizendo: o Senhor ordenou pelo ministério de Moisés que nos dessem cidades para habitar e os seus arrebaldes para os nossos animais. Então os levitas iam ter as suas cidades e os arrebaldes dessas cidades para que eles pudessem pôr nessas cidades, né, os seus animais. Essas seriam as cidades dos levitas, não é?
Dessa forma, eles estariam divididos. Teria cidade, 1000 côvados ao redor da cidade e mais 2000 côvados. Os 1000 côvados era para pôr os animais e os 2000 côvados onde eles pudessem plantar vinha, fazer suas plantações. Pelo que os filhos de Israel deram aos levitas da sua herança, conforme o dito Senhor, essas cidades e os seus arrebaldes. Agora nós vamos ver todas as cidades que foram dadas. E saiu a sorte pelas famílias dos coatitas. Lembra que os filhos de Levi tinham os coatitas que carregavam os móveis da casa do Senhor, como a arca, como o candelabro, como a mesa. Os móveis eram carregados pelos coatitas. Os gersonitas, esses tinham os trabalhos das tendas, dos véus, das peles, dobrar elas, não é? Do linho que era ao redor do tabernáculo. E os meraritas tinham o trabalho das madeiras, das bases, das peças que armavam no tabernáculo. E saiu a sorte pelas famílias dos coatitas e aos filhos de Arão, o sacerdote dentre os levitas, caíram por sorte da tribo de Judá. Então eles vão receber cidades da tribo de Judá e da tribo de Simeão, porque Judá e Simeão herdaram a terra junto, e da tribo de Benjamim. Dessas tribos vão ser dadas a eles 13 cidades. E aos outros filhos de Coate caíram por sorte das famílias da tribo de Efraim, da tribo de Dan e da meia tribo de Manassés, 10 cidades. Então 13 mais 10 já são 23 cidades. E dos filhos de Gerson, por gersonitas, caíram por sorte das famílias da tribo de Isacar, da tribo de Aser, da tribo de Naphtali, da meia tribo de Manassés em Bassã, mais 13 cidades. Então, mais 13 cidades vão ser dadas para os gersonitas. Então, 23 com 13 já são 36 cidades. E aos filhos de Merari, segundo as suas famílias, da tribo de Rubem, da tribo de Gade, da tribo de Zebulon, 12 cidades. Então, 36, 23 para os coatitas. 13 cidades para os gersonitas, mais 12 cidades para os coatitas, o total de 48 cidades. E deram aos filhos de Israel, os levitas, as cidades e os seus arrebaldes por sorte, como o Senhor ordenara pelo ministério de Moisés. Deram mais da tribo dos filhos de Judá e da tribo dos filhos de Simeão as cidades que por nome foram nomeadas, para que fossem dos filhos de Arão, das famílias dos coatitas, dos filhos de Levi, porquanto a primeira foi sua. Assim lhe deram a cidade de Arba, do pai de Anak. Essa é Hebron. Lembra que a cidade Hebron era também cidade de refúgio, né? A cidade de Hebron era a cidade de refúgio que ficava nos termos de Judá. Então vai ser dado a eles a cidade de Hebron, Arba, pai de Anak, que era gigante. Vai lhe ser dada a cidade de Hebron, na região montanhosa de Judá, e os seus arrebaldos em redor dela. Porém, o campo da cidade e as suas aldeias deram a Calebe, porque lembra que Hebron, Josué já tinha dado a Calebe, não é? Então, o campo da cidade e suas aldeias deram a Calebe, mas a cidade ficou sendo cidade levitas, filho de Jefoné, por sua possessão. Assim, os filhos de Arão, o sacerdote, deram a cidade de refúgio do homicida Hebron, tá vendo? E os seus arrebaldes. E Líbina e os seus arrebaldes vai ser dado também. Então vai ser dado Hebron, Líbina, verso 14. E diz, e Jatir e os seus arrebaldes. Jatir significa fartura, com os seus contornos. E Estemoa, que farei que me ouçam. Outra cidade. Então Hebron, Líbina, Jatir, Estemoa. E Olã, Olom quer dizer arenoso, com os seus contornos. E Deber, com os seus arrebaldes, que é santuário. Verso 16. E Aim com os seus
contornos, e Jutá, que significa esticado, com seus contornos, e Bet-Semes, que é a casa do sol, e os seus arrebaldes. 9 cidades dessas duas tribos. Então, de Judá e Simeão, só para lembrar, as cidades foram Hebron, Líbna, Jatir, Estemoa, Olã, Deber, Aim, Jutá e Bet-Semes, casa do sol. Essas 9 cidades foram dadas de Judá e Simeão. Agora nós vamos pegar mais 4 cidades de Benjamim. 9 mais 4 dá o total de 13 cidades, não é? Então foram dadas essas cidades. E da tribo de Benjamim, Gibeão. Lembra que os gibeonitas fizeram concerto com os filhos de Israel, não é? Gibeão, enganadamente, Josué fez o concerto com os gibeonitas, que eram heveus. Então vai ser dada a cidade de Gibeão, seus arrebaldes, Geba e os seus arrebaldes, não é, das cidades vão ser dadas aos filhos de Israel, e Anatote e os seus arrebaldes, e Amon e os seus arrebaldes. 4 cidades. 4 cidades com mais 9 que foi dado de Judá e Simeão. Nós temos aqui 13 cidades que são dadas aos coatitas. Esses 13 cidades são dadas aos coatitas, que eram sacerdotes. Diz aqui, todas as cidades sacerdotes, filhos de Arão, foram 13 cidades e os seus arrebaldes. Bastante sacerdotes tinha, não é? Anatote vai ser conhecido como uma cidade famosa, que é na tribo de Benjamim. Jeremias era dessa cidade, Jeremias era descendente. As cidades eram cidades, essas 13 cidades sacerdotes. Elas ficam em Judá e em Benjamim. Agora, e as famílias dos filhos de Coate, levitas, que ficaram dos filhos de Coate, tiveram as suas cidades, a sua sorte na tribo de Efraim. Esses agora, essas outras 10 cidades que vai ser dada a eles, essas cidades são dadas aos coatitas, mas esses não são sacerdote. Diz assim, deram-lhe Siquém, cidade de refúgio do homicida, e os seus arrebaldes, no monte de Efraim, e Gesser e os seus arrebaldes. Foram dadas à família dos filhos de Coate, levitas, que ficaram de Coate e tiveram sua cidade na tribo de Efraim, e vai ter na tribo de Efraim e outras tribos. E deram-lhe Siquém, cidade de refúgio, os seus arrebaldes, no monte Efraim, e Gesser e os seus arrebaldes, e Kibzaim e os seus arrebaldes, e Bet-Horon, né? E os seus arrebaldes. 4 cidades são dadas. Então, Siquém, Gesser, Kibzaim e Bet-Horon. E da tribo de Dan, a tribo de Dan tem lá no canto, né, do mapa, tá aqui a tribo de Dan, nesse canto aqui do mapa. Então, presta atenção, as primeiras 9 cidades foram Judá e Simeão, depois mais 4 de Benjamim, agora deram 4 cidades de Efraim, vão dar mais algumas cidades de Dan, mais 4 cidades de Dan, e vai ter 2 cidades aqui de Manassés, que vão ser dadas aos coatitas, filhos de Levi, que não são sacerdotes, né? E da tribo de Dan, Euteque e os seus arrebaldes, Gibeton e os seus arrebaldes, Aijalon e os seus arrebaldes, Gat-Rimon e os seus arrebaldes. 4 cidades da tribo de Dan são dadas. 4 com 4, nós temos 8 cidades aqui. E da meia tribo de Manassés, Tanak e os seus arrebaldes, e Gat-Rimon e os seus arrebaldes, 2 cidades. Então nós temos 4 da tribo de Efraim, 4 da tribo de Dan, 2 da tribo de Rubem. São mais 10 cidades que são dadas aos coatitas, que não são sacerdotes. As primeiras 13 foram para os sacerdotes, 9 de Judá e Simeão, 4 cidades de Benjamim, depois 4 de Efraim, 4 de Dan, 2 de Manassés, mais 10 cidades, total 23 cidades aos coatitas. Então, todas as cidades para a família
dos demais filhos de Coate, demais filhos de Coate se refere aos que não eram sacerdote, foram 10 e os seus arrebaldes. E aos filhos de Gerson, aos gersonitas, das famílias dos levitas, Golã, da meia tribo de Manassés. Golã ficava lá no outro lado da Jordânia, aquela meia tribo de Manassés, era cidade de refúgio do homicida, e Bassã e os seus arrebaldes, e Beestera e os seus arrebaldes, 2 cidades, então, foram dadas aos filhos de Gerson, né? Golã e Beestera, que é também chamada de Astarote, essa cidade. E da tribo de Isacar, do outro lado agora aqui da Jordânia, Quisião e os seus arrebaldes, Dabarete e os seus arrebaldes, Jarmute e os seus arrebaldes, e Enganim e os seus arrebaldes, 4 cidades mais que vieram das cidades de Isacar. 2 com 4 são 6. Vamos continuar. E da tribo de Aser, Missal e os seus arrebaldes, Abidom e os seus arrebaldes, e Eucate e seus arrebaldes, Reobote e os seus arrebaldes, mais 4 cidades. Então nós já temos 10 cidades que são dadas aos filhos de Gerson. Vai ser dado mais 2 cidades agora. E da tribo de Naphtali, Quedes, cidade de refúgio. Quedes era cidade de refúgio, na Galeia, seus arrebaldes, Ramot Ador e seus arrebaldes, e Cartá e seus arrebaldes, 3 cidades. Então nós temos 2, com 4 são 6, com 4, 10, com mais 3, mais 13 cidades são dadas aos gersonitas. Então os gersonitas receberam 2 cidades da meia tribo de Manassés, Golã e Beestera. Depois da cidade de Zacar, 4 cidades, Quizion, Daberat, Jamute, Enganim. Depois da tribo de Aser, mais 4, Missal, Abadion, Elcate, Reobote. E da cidade de Naphtali, Quedes, Ramot Dor e Cartã. Essas cidades eram na Galileia. Então são 2 da meia tribo de Manassés, 4 da tribo de Zacar, são 6, mais 4 da tribo de Aser, são 10, mais 3 da cidade de Naphtali, na Galileia, 13 para os gersonitas. Então, gersonitas, os coatitas já tinham recebido 3, que eram sacerdote, 10 os que não eram, 23, com mais 13 cidades, nós temos um total de 36 cidades. Agora, por as meraritas, vai ser dado as últimas 12 cidades. Todas as cidades do gersonita, segundo as suas famílias, foram 13 cidades e os seus arrebaldes. Agora, verso 34. E as famílias dos demais filhos de Merari, dos levitas, foram dados da tribo de Zebulon, Joqueneão e os seus arrebaldes, Cartá e os seus arrebaldes, Dímina e os seus arrebaldes, Nalau e os seus arrebaldes. 4 cidades vieram, então, de Zebulon, Joqueneão, Cartá, Dímina e Naal. Essas 4 cidades foram dadas da tribo de Zebulon para os meraritas. Agora vamos ver as cidades de Rubem. Rubem ficava do outro lado. E da tribo de Rubem, Bezer e os seus arrebaldes, e Jaza e os seus arrebaldes, e Quedemote e os seus arrebaldes, Nefaate e os seus arrebaldes. 4 cidades da tribo de Rubem, Bezer, Jaza, Quedemote, Elaf, fica do outro lado do Jordão, é da tribo de Rubem. Então, até agora, os meraritas já têm 4 da tribo das cidades de Zebulon, mais 4 de Rubem, total de 8. Vai ter mais 4 que vão vir de Gade. Não é? Então, total que eles vão receber são 12 cidades. E da tribo de Gade, verso 38, da tribo de Gade foi dado Ramote, que era cidade de refúgio, Bezer também era cidade de refúgio em Rubem, Ramote agora em Gade, cidade de refúgio, do homicida em Gileade e os seus arrebaldes, Manaim e os seus arrebaldes, Esbom e os seus arrebaldes, Jazer e os seus arrebaldes, 4 cidades. Então nós temos para os filhos de Merari 4 cidades de Zebulon,
Joquinão, Cartá, Dímena e Naal. 4 cidades de Rubem: Bezer, que é a cidade de refúgio, Jaza, Quedemote e Mefaate. E 4 cidades de Gade, que também está do outro lado do Jordão: Ramote, Manaim, Esbom, Jazer. Então, 8 cidades de Merari são do outro lado do Jordão, não é? Todas as cidades, verso 40, que foram dos filhos de Merari, segundo as suas famílias, que ainda restam da família dos levitas, foi a sua sorte 12 cidades. Então, os coatitas receberam 23 cidades, os gersonitas receberam 13 cidades, 36, e os meraritas receberam 12 cidades. Então, 36 com 12, 48 cidades, incluindo as 6 cidades, claro, de refúgio, 3 de um lado do Jordão, 3 do outro lado do Jordão. Não é? Então, todas as cidades, os filhos de Merari, foram, segundo suas famílias que estavam, da família levita, 12 cidades. Todas as cidades dos levitas, no meio da herança dos filhos de Israel, foram 48 cidades e os seus arrebaldes. Essas estavam as cidades, cada qual com seus arrebaldes, em redor delas, assim estavam todas as cidades. Os arrebaldes eram para pôr os animais, 1000 côvados, e depois mais 2000 côvados é para que eles plantassem. Dessa sorte, deu o Senhor a Israel toda a terra que jurara dar a seus pais e possuíram e habitaram nela. Muito bem, Josué 21, 43 mostra a promessa de Deus sendo cumprida. Dessa sorte, deu o Senhor Deus a Israel toda a terra que jurara dar a seus pais e a possuíram e habitaram nela. E o Senhor lhes deu repouso, descanso vem de Deus, em redor, conforme tudo que jurara a seus pais. E nenhum de todos os seus inimigos ficou em pé diante deles. Os inimigos não conseguiram ficar em pé. Todos os seus inimigos o Senhor deu na sua mão. Verso 45, palavra alguma falhou. De todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel, tudo se cumpriu. Esses versos são importantes para mostrar que Deus zela pela sua palavra para o cumprir. As 5 coisas entre Josué 21, 43 a 45, que aqui termina o capítulo 21. Primeira, está no verso 43. O Senhor deu a Israel toda a terra que jurara dar aos seus pais. O Senhor cumpriu a palavra dele. Segunda, o Senhor lhe deu repouso de todos os lados. 21, 44, parte A. Terceiro, nenhum de todos os seus inimigos pôde se pôr de pé diante deles, pôde resisti-los. Capítulo 21, verso 44. Quarto, o Senhor entregou todos os seus inimigos nas suas mãos. 21, 44. Então o Senhor fez o que disse aos pais, o Senhor entregou os inimigos nas mãos, os inimigos não puderam ficar em pé, o Senhor lhes deu repouso. E quinto, palavra alguma falhou. De todas as coisas que o Senhor falou à casa de Israel, tudo se cumpriu. Deus vela para cumprir a sua palavra, não é? Tudo que Deus falou que ia entregar, entregou a eles toda a terra. Eles não conseguiram tirar todos os cananeus, alguns habitaram com ele, os heveus habitaram com ele, mas isso era uma prova para eles, para ver se eles se manteriam fiel ou não. Deus já havia dito. Quando nós vemos que Deus cumpriu e falou todas as boas palavras, nós vamos ver algumas características de Deus no livro de Josué. Primeiro, ele é um Deus pessoal. Josué 1:10, né? Deus é um Deus pessoal. Segundo, Josué 2:11, ele é um Deus único, é um Deus único. Terceiro, Josué 6:17, ele é um Deus santo, ele é um Deus pessoal, ele é um Deus único, ele é um Deus santo. Quarto, capítulo 10, verso 12, ele é um Deus onipotente, tem todo o poder. Quinto, capítulo 14, verso 5, ele é um Deus soberano. Sexto, capítulo 21, verso 45, ele é um Deus fiel que vela por cumprir a sua palavra. Cumpriu todas as suas palavras. Então ele é um Deus pessoal, ele é um Deus único, ele é um Deus santo, ele é onipotente, ele é soberano, ele é fiel. Vamos para o sexto, está no capítulo 24, verso 13.
ele é um Deus de amor, é um Deus de amor, ele amou a Israel. E último, ele é um Deus justo, 24:20, ele é um Deus zeloso, não é? Então ele é justo, ele é zeloso. Então nós temos aí 8, 9 características do Deus de Israel. Ele é um Deus pessoal, ele é um Deus único, ele é um Deus santo, ele é um Deus onipotente, ele é um Deus soberano, ele é um Deus fiel, é um Deus de amor, é um Deus justo, é um Deus zeloso. 24:15, ele é um Deus zeloso. São as características de Deus no livro de Josué. Que Deus maravilhoso, um Deus pessoal, único, santo, onipotente, soberano, fiel, que vela por cumprir a sua palavra, cheio de amor, cheio de zelo e um Deus justo. Amém? Vamos para o capítulo 22. Josué vai abençoar e mandar para suas casas as 2,5 tribos, não é? Às vezes tem coisa que não é bem cronológica, né? Logo que eles acabaram de conquistar, não havia razão para as 2,5 tribos ficar lá na divisão de terra. Então, o capítulo 22, possivelmente, logo depois do capítulo 12, pode ser tido, né, com o capítulo 22. Foram 7 anos ali de conquista da terra, aí ele manda as tribos dos Rubenitas, dos Gaditas e a meia tribo de Manassés para casa, não é? Para que eles fossem cuidar das suas mulheres, dos seus filhos. Afinal, eles já estavam quase 7 anos fora de casa, então eles são mandados de volta. Capítulo 22. Então chamou Josué os Rubenitas e os Gaditas e a meia tribo de Manassés, as tribos que receberam herança do outro lado da Jordânia. E disse-lhes: tudo quanto Moisés, o servo do Senhor, vos ordenou, guardastes a minha voz e obedecesse em tudo que vos ordenei. A vossos irmãos, por tanto tempo, até o dia de hoje, não desamparastes, antes cuidado da guarda do mandamento do Senhor vosso Deus. E agora o Senhor vosso Deus deu repouso a vossos irmãos, como lhes tinha prometido. Voltai-vos, pois agora, e ide a vossas tendas, a terra da vossa possessão, que Moisés, o servo do Senhor, vos deu da além do Jordão. Josué vai despedir eles cumpriram a sua palavra, quando cessou, veio o repouso, então eles vão ser enviados de volta para o seu lar. Tão somente, Josué vai conjurar para eles, tão somente, tendo cuidado de guardar com diligência o mandamento e a lei que Moisés, o servo do Senhor, vos mandou, que ameis ao Senhor vosso Deus. Então, primeiro tinha que amar. Segundo, e andeis em todos os seus caminhos, e guardeis os seus mandamentos, e vos achegueis a ele, e sirvais com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Então, era amar, era andar nos caminhos do Senhor, era guardar os seus mandamentos, era se achegar ao Senhor e servir. Essas 5 coisas eram muito importantes para todo israelita lembrar. Amar ao Senhor, andar em seus caminhos, guardar os seus mandamentos, se achegar ao Senhor e servir ao Senhor, não é? De todo o coração, com toda a alma. E é isso que nós precisamos também. Em primeiro lugar, amar a Deus. Em segundo lugar, andar nos seus mandamentos, seus caminhos. Em terceiro lugar, guardar a sua palavra, né? Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Quarto, se achegar a Deus. Achegai-vos a Deus, diz Tiago, e ele se achegará a vós. E quinto, servir ao Senhor. Assim, Josué os abençoou e despediu, e foram para suas tendas, porquanto Moisés dera herança em Bassã, a meia tribo de Manassés, porém a outra metade deu Josué entre seus irmãos, daquém do Jordão, para o ocidente, enviando Josué também as suas tendas, os abençoou. E falou-lhes dizendo: voltai às vossas tendas com grandes riquezas. Eles voltavam com o despojo da guerra, e com muitíssimo gado, com prata, e com ouro, e com metal, e com ferro, e com muitíssimas vestes. Reparti com vossos irmãos o despojo dos vossos irmãos. Então eles voltavam da guerra com o despojo, com tudo que eles conquistaram,
né, os animais, a ouro, a prata, o ferro, e a obrigação deles era dividir com aqueles que não vieram. Assim, os filhos de Rubem e os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés voltaram e partiram dos filhos de Israel de Siló, que está na terra de Canaã, para ir à terra de Gileade, a terra da sua possessão, de que foram feitos possuidores, conforme o dito do Senhor, pelo ministério de Moisés. Então eles foram despedidos, estão retornando, né, à sua casa, ao seu lar, às suas famílias, às suas tendas. E vindo ele aos limites do Jordão, que estão na terra de Canaã, ali os filhos de Rubem, os filhos de Gade, a meia tribo de Manassés, edificaram um altar junto do Jordão, um altar de grande aparência. Eles pegaram um altar, fizeram aquele altar e ouviram os filhos de Israel dizer: eis que os filhos de Rubem, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés edificaram um altar em frente da terra de Canaã, nos limites do Jordão, da banda dos filhos de Israel. Ouvindo isso, os filhos de Israel, ajuntou-se toda a congregação dos filhos de Israel em Siló para saírem com eles em exército. Eles pensaram que eles já tinham prevaricado contra o mandamento do Senhor e ajuntaram então agora as 9 tribos e meia para ir atrás dessas 2 tribos e meia que edificaram um altar, aquilo que não era permitido fazer, não é? E enviaram os filhos de Israel, os filhos de Rubem, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés para a terra de Gileade. Quase que ocorre aqui uma guerra civil. Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, e 10 príncipes com ele, de cada casa paterna, um príncipe de todas as tribos de Israel, e cada um era cabeça da casa de seus pais nos milhares de Israel. Então foram os príncipes, não é? Inclusive um da tribo de Manassés, da meia tribo de Manassés aqui. E vindo eles aos filhos de Rubem, aos filhos de Gade, e a meia tribo de Manassés, a terra de Gileade, falaram com eles, dizendo: assim diz toda a congregação do Senhor, que transgressão é esta? Está vendo? Eles, na mente deles, transgrediram. Que transgressão é essa com que transgredis contra o Deus de Israel, deixando hoje de seguir ao Senhor e edificando-vos um altar para vos rebelardes contra o Senhor? Não, aquilo não pareceu bem aos olhos das outras tribos, eles terem edificado um altar, porque o altar do Senhor estava em Siló, no tabernáculo. Foi-nos pouco a iniquidade de Peor, olha o medo que eles tinham de pecar. Foi-nos pouco a iniquidade de Peor, quando Balaão, né, e Balaque trouxe lá, de que ainda até o dia de hoje não estamos purificados, ainda que houve castigo na congregação do Senhor, para que hoje abandonais ao Senhor, será que rebelando vós contra o Senhor, amanhã se irá contra toda a congregação de Israel. Então, o zelo deles fez eles ir procurar os seus irmãos, Rubens, Gade e a meia tribo de Manassés. Se é, porém, que a terra da vossa possessão é imunda, passai-vos para a terra da possessão do Senhor, onde habita o tabernáculo do Senhor, e tomai possessão entre nós, mas não vos rebeleis contra o Senhor. Edificaram outro altar. Estavam aos olhos daquelas 10 nações, aquilo era rebelião. Nem tampouco vos rebeleis contra nós, edificando-vos um altar afora do Senhor nosso Deus, afora do altar que havia em Siló. Eles vão até lembrar de Acã, né, no capítulo 7, Josué, assista o comentário. Não cometeu Acã, o nome Acã significa perturbador, não é? O seu nome significa, não cometeu Acã, filho de Zeré, transgressão no tocante ao anátema. Não cometeu Acã, isso daí não foi maldição, e não veio a ira sobre toda a congregação de Israel, assim que aquele homem não morreu só na sua iniquidade. Então responderam os filhos de Rubem e os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés, e disseram à cabeça dos milhares de Israel: o Deus dos deuses, o Senhor, o Deus dos deuses, o Senhor, 2 vezes eles falam, o Deus dos deuses, o Senhor, o Deus dos deuses, o Senhor, ele o sabe, ó Israel, mesmo o saberá, se foi em rebeldia ou por transgressão contra o Senhor,
hoje não nos preserveis. Ele falou, se nós fizermos rebeldia, ou se transgredimos, não precisa nos preservar. Mas o Senhor o sabe, eles disseram. Se nós edificamos o altar para nos tornar de após o Senhor, ou para lhe oferecer holocausto e oferta de manjares, ou sobre ele fazer a oferta pacífica, o Senhor mesmo de nós o requereria. E se antes o fizermos, foi em receio disso, que amanhã vossos filhos virão a falar aos nossos filhos, dizendo, que tendes vós com o Senhor Deus de Israel? Então havia uma razão para eles fazer o altar. Não era para queimar as ofertas, não era para deixar de adorar em Siló. Aquele altar era apenas um memorial para eles. Verso 25, pois o Senhor pôs o Jordão por termo entre nós e vós. Ou seja, o que separava eles era o rio Jordão. Ó filhos de Rubem e filhos de Gade, não tendes parte no Senhor, e assim bem poderiam vossos filhos fazer desistir aos nossos filhos de temer ao Senhor. Então o medo deles é que depois, quando as gerações passassem, o pessoal do lado de cada Jordânia ia olhar eles do lado de lá, por causa do rio Jordão, ia dizer, não, vocês não têm parte nem herança aqui, vocês são lá o povo do outro lado. Então eles tiveram esse cuidado. Pelo que dissemos, façamos agora, edificamos um altar, não para holocausto, nem para sacrifício. Então o altar deles não era holocausto, nem sacrifício, mas sim um memorial que eles também tinham ajudado eles a possuir a terra do lado de cá. Mas para que entre nós e vós, seja entre as vossas gerações, depois de nós, seja em testemunho. Então esse aqui é o altar do testemunho. Não é altar de holocausto, não é altar de sacrifícios, mas sim de testemunho, para podermos fazer o serviço do Senhor diante dele, com os nossos holocaustos, com nossos sacrifícios e com nossas ofertas pacíficas, e para que vossos filhos não digam amanhã a nossos filhos, não tendes parte no Senhor. Olha o cuidado deles, não é? Eles estão pensando no futuro, pelo que dissemos, quando for de amanhã, for que amanhã, assim nos diga a nós e a nossas gerações, então diremos, vede o modelo do altar do Senhor que fizeram nossos pais. Parece que era uma réplica do altar do holocausto que havia em Siló. Não para holocausto nem para sacrifício, porém para ser testemunho entre nós e vós. Testemunho, esse é chamado altar do testemunho. Que nós possamos edificar um altar de testemunho em nossas vidas, não é? Eu trouxe uma mensagem domingo passado, Números 27, sobre os 7 altares que Balaão edificou, e preguei sobre os 7 altares que todo crente tem que edificar na sua vida. O altar da oração, todo crente deve orar. O altar da consagração, todo crente precisa ser consagrado. O altar da adoração, todo crente deve adorar a Deus. Depois eu falei o 4º altar, o altar da revelação, todo crente precisa ter uma revelação de Deus. 5º altar, o altar da unção, né? A consagração, unção, nós temos que ser ungido, porque a unção quebra o jugo, né? Jesus foi ungido com o Espírito Santo, o altar da unção. Depois eu falei do 6º altar, o altar da santificação, a nossa vida seja santa. E por último, o altar da comunhão. Mas há mais altares, há o altar do testemunho, há o altar da obediência que nós devemos edificar, não é, ao Senhor. Há o altar já falei da nossa comunhão com Deus, não é? E o altar da nossa consagração. Todos esses altares são importantes. E nunca tal nos aconteça que nos rebelamos contra o Senhor, como hoje nós abandonamos o Senhor, edificando altar para holocausto, oferta de manjares, o sacrifício fora do altar do Senhor. O lugar de sacrificar era no altar do Senhor, nosso Deus, que está perante o seu tabernáculo. Esse era o altar verdadeiro, o altar do holocausto, onde estava o tabernáculo. Eles não podiam fazer altares fora, por isso que as 10 tribos foram atrás. Mas eles explicam que não foi por mal, eles fizeram apenas como memorial, para que as gerações futuras pudessem lembrar. Ouvindo, pois, Finéias, sacerdote, e os príncipes da congregação, e os cabeças dos milhares de Israel,
que com ele estavam as palavras que disseram os filhos de Rubem, os filhos de Gade e os filhos de Manassés, pareceu bem aos seus olhos. Opa, isso aí que eles estão falando é justo, pareceu bem, não é? Não há necessidade de nós fazermos guerra ou termos uma guerra civil, porque nossos irmãos não fizeram esse altar como rebelião contra o Senhor, mas sim como um testemunho. E disse Finéias, filho de Elezer, o sacerdote, aos filhos de Rubem, aos filhos de Gade e aos filhos de Manassés: hoje sabemos que o Senhor está no meio de nós. Hoje sabemos que o Senhor está no meio de nós, porque não cometeste transgressão contra o Senhor. Agora livraste os filhos de Israel da mão do Senhor. E voltou Finéias, filho de Elezer, o sacerdote, com os príncipes, filhos de Rubem, e dos filhos de Gade, da terra de Gileade, da terra de Canaã, os filhos de Israel, e trouxeram-lhes a resposta. Veja que o parecer das nações sempre tinha a ver com a adoração que eles prestavam a Deus, com a consagração deles a Deus, com respeito à lei do Senhor. E aí é que tornava um líder, um bom líder ou um mau líder. Se ele ouvia a voz de Deus ou não. Se ele agia com rebelião ou não. Se ele facilitava o culto a Yahweh, ou se ele se opunha sacrificando a ídolos, isso tornava um líder ruim. Então a visão é sempre sacerdotal e nunca política. É a visão com relação a se escutar a palavra de Deus, se adorar a Deus, sacrificar ao Senhor. Não é? Era essa. E voltaram os filhos de Israel e trouxeram resposta. E pareceu a resposta boa aos olhos dos filhos de Israel. E aos filhos de Israel louvaram a Deus. O altar do louvor seria o 10º altar, não é? O altar do louvor. E não falaram mais de subir contra eles em exército para destruir a terra que habitava os filhos de Rubem e os filhos de Gade. E os filhos de Rubem e os filhos de Gade puseram no altar o nome de Ede, para que seja testemunho que o Senhor Deus, Ede, para que seja testemunho que entre nós que o Senhor é Deus, né? O nome que eles deram àquele altar foi Éder. Éder significa testemunho, né? Edé, testemunho. E os filhos de Rubem e os filhos de Gade puseram o nome de Edé, que seja testemunha entre nós que o Senhor é Deus, que o Senhor é Deus. Amém? Com isso nós concluímos o capítulo 22. Capítulo 21 nós temos as 48 cidades que foi dada aos filhos de Levita. Capítulo 22, Josué despede os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés. Eles fazem esse altar do testemunho, vai ter quase que uma guerra civil, e aí tem os versos explicando qual era a razão do altar do testemunho. Não era para sacrificar o Senhor, porque o sacrifício seria feito no tabernáculo, no altar do holocausto em Siló. E era lá que era o local correto de sacrificar ao Senhor. Amém? Termina com esse testemunho que o Senhor é Deus. Que palavra linda, o Senhor é Deus. Muito bem, com isso nós concluímos o capítulo 22, nós vamos voltar ao capítulo 23 e 24, onde Josué exorta o povo a permanecer firme, seguir o Senhor, e vamos encontrar no capítulo 24 aquela linda expressão, escolhei hoje a quem servais, porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que decisão linda, que verso bonito, Josué 24:15. Nós vamos ler o 23 e o 24 e assim concluímos o livro de Josué. Eu espero que você esteja gostando desses vídeos. Quando você assistir, se puder pôr um sinal de joinha lá para nós e se puder nos ajudar a divulgar, mandando pelo WhatsApp para as pessoas que você conhece. Pastor Eugênio Piacentini, comentário da Bíblia. Não existe outro canal no YouTube, existem excelentes pastores falando coisas muito boas, mas um canal que comenta a Bíblia, capítulo por capítulo, verso por verso, que eu saiba. O único canal é Pastor Eugênio Piacentini. Entre no playlist e você pode ver de Mateus, Apocalipse e agora de Gênesis até Josué.
Deus te abençoe grandemente, que a graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós, em nome de Jesus. Amém e amém.